Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, dessa vez, né, fazendo a continuidade aí que nós tínhamos, né, da questão da máquina de Altiuch aqui, né, ou seja, nós solucionamos aqui, tá, ou seja, chegamos aqui nas equações que foi pedido, né, pelo Moisés, porém aqui a gente fez com uma mecânica newtoniana, né, então a parte 2 desse vídeo vai ser utilizar a mecânica lagrangiana. Então eu fiz aqui um esboço bem grosseiro aí, né, meus desenhos como sempre arrasando. Fiz aqui um desenho, tá, da nossa máquina. Lembrando que essa aqui é uma máquina muito simples, tá? Eu vou solucionar aqui a máquina da questão 10 também para vocês verem como funciona. Mas enfim, basicamente é isso. Então, primeiro passo que nós temos para fazer aqui é o seguinte. Lembra lá que na primeira resolução, o nosso primeiro passo foi analisar aqui o sistema e eu comecei analisando a aceleração, tá? Aqui nós vamos chegar a essa mesma interpretação inicial do último vídeo, tá? Como? A primeira coisa que nós temos é o seguinte. Esse fio, o que vincula o bloco Mzão ao bloco Mzinho é justamente o fio, né? E esse lado aqui do fio, nós vamos chamar aqui de um comprimento Y1 e esse lado aqui de um comprimento Y2, tá? Beleza, de modo que, então, vou chamar aqui, ó, nosso primeiro passo é analisar o vínculo geométrico. Então, para quem já viu, né, mecânica lagrangiana e já viu essa solução, vai saber do que eu estou falando. Quem não, segura aí que vocês vão entender. Vínculo geométrico, tá? Então, esse aqui é o nosso vínculo geométrico, que é o quê? Que é justamente a soma de y1 mais y2 ser o comprimento fixo aqui do nosso fio. Tá? Então, y1 mais y2 é L, que é o comprimento do nosso fio. Tá? Observa que a partir dessa interpretação, tá, eu vou chegar à mesma ideia para as grandezas cinemáticas, para a nossa velocidade e para a nossa aceleração, que foi a primeira análise que a gente fez aqui do nosso sistema para aceleração. Observa que a aceleração é o mesmo módulo, porém em sentidos opostos. E a gente vai chegar à mesma coisa para aqui. Ó. Por quê? Porque se eu tomar a derivada, a primeira derivada, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar y2 e vou fazer igual a L menos y1, né? Ele passa aqui negativo. Se eu derivar, né, ou seja, os dois lados em função do tempo, nós vamos ter aqui y2 ponto igual a menos y1 ponto. Ou seja, o que a gente está chegando aqui é justamente aquela ideia, ou seja, o módulo é o mesmo, ou seja, são iguais, grandezas iguais em módulo, porém sentidos opostos, que é justamente o que vai acontecer quando o sistema aqui se movimentar, ok? Beleza. Se a gente tomar a derivada em função do tempo de novo, nós vamos encontrar a aceleração, tá? Então, basicamente, é a mesma interpretação, tá? Beleza. Por que eu estou fazendo isso aqui e por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o nosso segundo passo, para quem já fez, já está ligado, mas o nosso segundo passo é construir a lagrangiana. Construindo a lagrangiana é bem simples. A gente já tem um vídeo aqui no canal, né, como trabalhar com a lagrangiana, né? Foi uma questãozinha da EUF, né? Geralmente eu pego essas questões, pessoal, para resolver, mas eu também trago um embasamento teórico, né, por trás dessas questões. E eu vou colocar ela aí no final do vídeo, tá? Vocês vão ver essa questão que eu fiz da EUF, tá? Do Exame Unificado de Física. Mas basicamente a lagrangiana, L é igual à soma da energia cinética menos a energia potencial. Nesse caso, nossa energia potencial aqui é a gravitacional. E aí eu quero que vocês tomem cuidado, porque eu já vi muitos alunos errar isso aqui, porque lembra que a nossa energia potencial gravitacional, isso daqui, é U igual a menos mg. Eu vou botar H, tá? Vou botar H aqui. Olha que a gente tem um sinal negativo já aqui na fórmula. E na lagrangiana é menos a energia potencial gravitacional. Ou seja, menos com menos ali vai dar mais. Tá? Então, prestem atenção nisso, porque geralmente os alunos eles se perdem nesse sinal. Inclusive, eu gravei a primeira versão desse vídeo aqui e refiz, né? Estou refazendo aqui para vocês novamente, porque eu fiz aqui de cabeça o jogo de sinal
E depois eu parei para pensar que vocês iriam se enrolar com isso. E aí eu refiz para não ter problema, tá? Beleza, então basicamente o que nós vamos ter aqui é o seguinte. A Lagrangiana, então, vai ser a soma das energias cinéticas do sistema, no caso são dois blocos, e das energias potenciais gravitacionais dos dois blocos também. Então vai ficar 1 meio de my1 ponto quadrado mais 1 meio de my ponto quadrado 2. Aí preste atenção no seguinte, para quem ainda é menino, vai olhar e vai dizer, mas não tem um sinal negativo, mas olha só, você está levando esse cara aqui ao quadrado, então o sinal some, né? Então vai ficar todo mundo positivo, tá? Aí de duas uma, pessoal, ou eu posso colocar já todo mundo negativo aqui, tá? Em relação à energia potencial gravitacional, ou eu posso colocar todo mundo positivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar menos aqui, deixar assim, ó, menos, e vamos organizar a casa. E vou colocar aqui menos mgy1, tá? Menos mgy1, menos mzão gy2. Mas quem é y2? Ó, y2 é L menos y1. Então, vou botar aqui L menos y1, tá? E vou fechar esse cara aqui. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Eu posso fazer aqui, pessoal, ó, olha como é que vai ficar esse termo aqui, ó. Aqui dentro vai ficar o seguinte, menos mgy1. E se eu fizer a distributiva, vai ficar mgl menos mgy1. Observa que esse cara aqui, ó, ele, quando a gente colocar nas derivadas, quais derivadas? A equação de Euler-Lagrange, tá? Quando a gente colocar na equação de Euler-Lagrange, a gente vai precisar fazer a derivada, né, da Lagrangiana em relação às coordenadas generalizadas. Q ponto, Q, né? No caso vai ser y ponto, né? E observa que esse cara aqui todo mundo é constante, então ele vai dar zero. Então eu vou tirar esse camarada daqui, tá? Vou simplesmente retirá-lo daqui, tá? Inclusive aqui vai ficar mais, né? Aqui é mais. Certo? Então eu vou retirar esse camarada daí. E vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte. Portanto, a nossa Lagrangiana vai ser... Vou organizar aqui a casa. Vai ficar 1 meio. E vou abrir um parênteses. Vou botar mzão. Mais... Mzinho, né? Mais mzão. Y ponto quadrado. Já que eles têm o mesmo módulo. Não precisa estar diferenciando y1 e y2. Tá? Menos. Tá? Menos. Que é o da fórmula. Vou botar em vermelho. Menos. E a organização da casa aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar, vou fazer, ó, mzão, tá? Menos mzinho, gy, né? Gy. Ok? Beleza, então vai ficar desse jeito aqui, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Aplicar, terceiro passo, aplicar a equação de Euler-Lagrange. Inclusive aqui no canal temos um videozinho no qual nós discutimos, né, essa equação de Euler, tá? As duas formas, a primeira forma e a segunda forma, ok? Então a equação é o seguinte, eu vou tomar aqui a derivada temporal, tá? Da derivada parcial da Lagrangiana em relação a Q ponto menos a derivada da Lagrangiana em relação a Q, tá? Que é uma das coordenadas aqui generalizadas, certo? O que é que vai acontecer? Nós vamos resolver, né? Então, a derivada aqui em relação ao tempo de parcial em relação a que ponto é a parcial disso daqui, né? Isso aqui vai dar zero, tá? Isso daqui que é em relação a aqui, né? Só, que é y. Então, a derivada desse primeiro termo da Lagrangiana em relação a y ponto vai dar 2y. Só que a gente tem um meio ali, então vai ficar só o seguinte. Eu vou deixar assim, ó.
vai ficar só o seguinte, vai ficar M mais Mzão, Y ponto, certo? E pessoal, outra coisa, eu só vou descobrir aqui a aceleração, que a tensão no fio, né, é uma grandeza vetorial, então a gente meio que cairia naquele mesmo problema de cima, teríamos que colocar as tensões ali e tal. Tá, então vou encontrar aqui só a aceleração no vídeo e já está o suficiente para a gente mostrar, né, que vai dar certo também. Beleza, menos a derivada em relação a quê? No caso, a derivada em relação a y. Então, esse cara aqui dá zero, que é a energia cinética, porque depende de y ponto. E esse pedaço ali vai dar o seguinte, vai dar menos mzão menos mzinho, g, né? Que é a derivada de y em relação a y ele mesmo. Ou vai dar 1, né? Na verdade. Aí aqui vai ficar assim. Beleza. O que é que nós temos? A derivada temporal aqui do nosso y ponto vai dar y 2 pontos. Então nós vamos aqui botar assim, ó, m mais mzão vezes y 2 pontos igual, né, a mzão menos mzinho g. E aí o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, que y 2 pontos é igual a mzão menos mzinho dividido aqui por mzão mais mzinho vezes g, que é a gravidade, tá? Isso aqui, ó, para quem não entende ainda essa notação, y 2 pontos é a própria aceleração, tá? Então se eu só colocar aqui assim, ó, é a própria aceleração, tá? Então tá aqui o problema resolvido com a mecânica lagrangiana. Problema bem simples, tá? Observe que o resultado é o mesmo, né? Vou só conferir aqui. Isso mesmo. E tá resolvido as duas partes, tá? Parte 1, mecânica newtoniana. Parte 2, mecânica lagrangiana. Então observe que é muito mais simples, né, a gente trabalhar com grandezas escalares, porque observa que aqui no meu problema eu não situei forças, né? Ou seja, não trabalhei com vetores. Se precisasse fazer uma decomposição, não ia me dar esse trabalho, né? Porque eu só estou trabalhando com grandezas escalares, que no caso é energia cinética e energia potencial gravitacional. E, bom, é simples, né? É só derivar, e derivar é bem tranquilo, né? Então, foi uma resolução bem de boa. Então, pessoal, se você gostou dessas duas versões, deixa aí seu comentário, tá? Valeu, obrigado e até a próxima.